Hoje a gente começa o segundo encontro, o segundo capítulo sobre a espiritualidade diferenciada. O que é a espiritualidade diferenciada? O que significa isso? Geralmente, na visão taoísta, nós temos 4 etapas que compõem a nossa vida, que compõem a nossa história. A primeira é o nosso corpo, a segunda é a nossa mente, a terceira é a nossa energia e a quarta é a alma. As 4 juntas formam o que nós consideramos a nossa vida, a nossa história, o nosso tal. Existe o tal de fora, que é o tal do mundo, existe o tal de todo o planeta, o tal da humanidade, existe o seu tal, junto também do tal dos seus ancestrais, dos seus antepassados, de todas as pessoas que passaram pela sua história, que deixaram informações importantes para que você pudesse crescer, amadurecer, se transformar numa pessoa melhor, numa pessoa pior, depende do seu nível de transformação, depende daquilo que você começou a buscar dentro da sua história, dentro da sua vida. Porém, na visão taoísta, nós temos esses 4. Isso é o que diferencia a espiritualidade de cada pessoa, porque muitas pessoas buscam uma transformação por um caminho ou pelo outro, mas não busca de forma integral. O primeiro é como o corpo, é o seu corpo. Imagine o seu corpo como algo que tem uma forma, que foi moldado. Por exemplo, como essa estátua. Essa estátua ela foi moldada. Essa estátua é de um mestre chamado Li Tongbi, um filósofo e meditador, fundador de 4 escolas de meditação. Inclusive, a gente segue uma das escolas de meditação dele. Li Tongbi, então, aqui é representado numa estátua. Essa estátua é Li Tongbi? Não. Ela é apenas um pedaço de barro que foi apertado, que foi moldado e que se transformou numa imagem. Da mesma forma, nós temos o nosso corpo que sofre impactos e vai sendo modelado, vai sendo moldado de acordo com o seu ambiente. Então, se você come muito, se você come pouco, se você faz atividade ou não, isso tudo contribui para o seu corpo. Porém, assim como qualquer estátua, o seu corpo ele é finito, ele tem um tempo. Ele tem um tempo de existência, um tempo para que você possa desfrutar da sua vida, desfrutar da sua história. Independente do seu corpo, um pouquinho mais para dentro, a gente pode encontrar a nossa mente. E a nossa mente corresponde, mais uma vez, sendo moldado pelos seus princípios, por todo o ambiente que você vive ou viveu, por toda a forma com que você se relacionou, todas as pessoas que você se relacionou ao longo da sua vida, pessoas que trouxeram informações favoráveis, exemplos favoráveis, pessoas que trouxeram exemplos, modelos desfavoráveis e que, por consequência, você vai também se transformando. Então, essa energia é a energia natural da sua mente, onde você vai construindo pela sua caminhada, entendendo que o tal é vida, que o tal é movimento, e você então vai se movimentando pela vida. Então você vai adquirindo a cada caminhada, a cada passo, a cada ano vivido, a cada dia vivido, você vai naturalmente absorvendo novos princípios, princípios que conseguem fazer com que você esteja num caminho, o seu caminho, onde você aceita, onde você entende, onde você respeita os seus princípios, os princípios do ambiente. Além dos seus princípios, você tem as suas virtudes, que vêm de acordo com o seu talento, com a sua natureza, e além disso você tem o seu ambiente, o ambiente que você vive, por exemplo. E o ambiente que você vive, ele é repleto de valores. Algumas coisas são valorizadas no ambiente, outras não. Isso muda de ambiente para ambiente, de pessoa para pessoa. Então, a nossa mente, ela vai mudando conforme o nosso ambiente, vai mudando conforme a nossa maturidade, o nosso crescimento. Imagine, por exemplo, uma bola. Uma bola pode ser de futebol, pode ser de tênis. Vamos colocar um exemplo de uma bola de tênis, onde você pega uma bola de tênis e uma raquete e bate naquela bola. E a bola voa de acordo com a força e a direção, a bola vai até um determinado local. Mas chega um ponto em que outra pessoa com outra raquete bate naquela bola. Imagine várias pessoas no mesmo ambiente com uma única bola, uma batendo na outra. Uma bola, pode ser aquela peteca, mas mais importante é que se você entender nessa imagem
que a bola é a sua mente, que a bola corresponde à forma como você pensa, a cada impacto da vida, ela é direcionada para um local. Então, muitas vezes, a mente de uma pessoa, ela está sendo direcionada para o local do seu trabalho, onde, devido a algum impacto, ela precisa pensar e refletir muito sobre o seu trabalho. E, às vezes, ela toma outra raquetada e viaja até a sua família. E dentro da família, talvez por alguma coisa de preocupação ou alguma doença, essa pessoa, então, permanece mais tempo conectada à sua família. Talvez, então, lá na família, ele tome outra raquetada e aquela bola, que é a sua mente, ela vai viajando e sendo direcionada para diversos lugares. E esses lugares compõem a sua família, compõem o seu aspecto material, profissional, financeiro, corresponde também à sua saúde. Às vezes o corpo dá uma raquetada na sua bola e você precisa cuidar um pouco mais da sua saúde. Outras vezes, o impacto direciona você para alguma emoção, para algum sentimento, alguma sensação. Às vezes você é direcionado até para uma busca espiritual, porque existe alguma coisa que precisa ser transformada, precisa ser reciclada dentro da sua mente. Talvez os seus valores, talvez as suas virtudes, talvez até mesmo os seus princípios. Por isso você precisa se transformar. Então a mente também está em movimento. Ela está em constante movimento. Quando a mente fica parada, geralmente a pessoa adoece. A espiritualidade dela diminui. As suas virtudes, seus valores vão perdendo força. Então é interessante que a qualquer momento você esteja sempre em movimento, sempre em ação. Que é por isso que você precisa da terceira coisa, o terceiro ingrediente para uma vida, que é a sua energia. E a energia corresponde à capacidade de ação, à capacidade de movimento. Quando você tem muita energia, a sua mente fica mais animada, o seu corpo fica mais forte e você consegue passear pelo tal, caminhar o seu caminho, passear pela sua vida, viver e aproveitar e desfrutar, porque a sua energia está vigorosa. Algumas vezes a energia fica mais baixa, a força, a potência da sua energia fica mais baixa. Talvez por alguma restrição, talvez uma limitação dentro da sua mente, uma limitação emocional, uma limitação até financeira, então a sua energia fica um pouco mais baixa. Porém, existe um quarto caminho, que é o caminho da sua alma. E o caminho da sua alma corresponde à sua intenção. A intenção que você tem. Então, muitas vezes, podemos dividir como num aspecto do yin e do yang, como numa balança do yin e do yang. Encontramos, então, o aspecto yang, que é o seu aspecto luminoso, e o seu aspecto yin, que é o seu aspecto obscuro. Então, a luminosidade e a obscuridade, a luz e a sombra, sempre estão em movimento, sempre estão pendulando. A balança do yin e do yang nunca fica em equilíbrio. Então, ora você está mais luminoso, com ideias luminosas, com criatividade luminosa, ora você está mais obscuro, com a sua vitalidade obscura e principalmente com a sua criatividade obscura, onde nasce a malícia, onde nasce uma intenção. Sendo assim, quando a gente busca um caminho dentro da sua alma, do seu aspecto luminoso, sua alma luminosa, ela vai se adaptando a cada situação. Ela vai se adaptando conforme as transformações acontecem. As transformações acontecem no aspecto material. E o aspecto material vai trazer para você um desafio. E esse desafio é mental. Então, vai desafiar seus princípios, vai desafiar os seus valores, vai desafiar as suas virtudes, até mesmo o seu talento. E isso é fantástico, porque é assim que a pessoa se transforma. Quando a pessoa busca se aprimorar, quando busca conhecer mais coisa, quando busca um crescimento, esse é o processo natural, evolutivo da pessoa. Isso que é o fantástico. Dentro de qualquer desafio, a pessoa cresce. Ela pode escolher se ela estiver muito obscura, se a sua alma estiver obscura, se a sua energia estiver baixa, se a sua mente estiver obscura. Por consequência, ela às vezes tende a esperar, a se acalmar ou até se esconder. Mas quando você tem vigor, quando você tem força, quando você tem energia, a capacidade de ação
de movimento da própria energia gera em você uma força para você mudar. Então, nós temos o nosso corpo, a nossa mente, a nossa energia e a nossa alma. A alma, ora luminosa, ora obscura. Quando luminosa, a gente se adapta às transformações. Então, é como um surfista que surfa na onda, ele percebe se aquela onda vai levar o surfista para a direita ou para a esquerda, e ele vai desfrutando daquele tempo. E aí a gente chega no mais importante, porque sendo luminoso, você percebe que tudo tem um tempo. Tudo vai mudar, isso a gente já sabe, tudo muda. Mas o tempo de duração entre uma mutação e outra, existe esse tempo de desfrutar. Você sabe que aquilo vai mudar, mas que ele seja eterno enquanto dura. Que ele permaneça consciente o tempo todo até o momento da mutação, para que você possa desfrutar do seu tempo de vida, da sua energia, da sua vitalidade, de uma pessoa que você encontrou, de uma situação, de uma circunstância, de um encontro de família, de uma reunião de trabalho, de uma conversa virtual, de uma live, de uma aula, de uma série. Tudo tem o seu início, tudo vai chegar no tempo de desfrutar e vai chegar no final. E esse final, ele é o início de uma outra coisa. Então, se você for como surfista, você vai surfar todas as ondas. Sendo assim, quando a sua alma está luminosa, você consegue surfar no tal. É como se fosse um voyeur do tal, onde ele contempla as coisas que aparecem. Ele, como um voyeur, ele contempla todas as cores, matizes que aparecem no pôr do sol. E se encanta com talvez um mar, ou a beleza de uma montanha, uma paisagem, um canto de um pássaro, o sorriso de uma criança, o calor humano, o ganhar um presente, o dar um presente, pequenos momentos que são extremamente valiosos, extremamente raros, porque eles vão terminar. E aí você entende que a beleza também vem pelo tempo. O tempo de uma estrela cadente é muito curto. Por isso, por ser raro, é fantástico e mágico quando você vê uma estrela cadente. O tempo de uma flor, ela também é mágica. O tempo do sorriso de uma criança, da gargalhada de uma criança, de um recém-nascido, aquela energia dele que vai mudando, isso que é o fantástico, isso é o poético, é o filosófico. Então, a poesia é você sentir a poesia da vida, é cultivar o belo. Isso é a sua alma luminosa, onde você surfa dentro do tal, onde você sente, o tal está me levando para um lado, está me levando para o outro, e é por ali que eu vou. Porque o que aparecer, aparece por ser meu. E as pessoas que chegam, elas chegam no tempo exato, não chegam antes, não chegam depois, chegam no tempo exato. E com isso você aceita o equilíbrio das coisas, aceita e transforma. Você primeiro precisa aceitar, para que você possa transformar. Transformar até aquilo que você não gosta muito, mas ainda assim você precisa aceitar. Aquele que não aceita que tem uma dificuldade, não aceita que tem um vício, não aceita que tem um parente duvidoso. Quando a pessoa não aceita, ela não aceita a transformação do parente, a transformação de si própria, a transformação do ambiente, a transformação de uma etapa da vida dela. Por quê? Porque tudo começa em aceitar. Depois que você aceita, é que você então pode migrar para um processo de transformação, uma transformação consciente. Então você tem que aceitar até mesmo as suas limitações para poder transformá-las. Isso que é o maravilhoso de você pegar essa energia e converter na sua filosofia. E com isso você mantém a sua alma luminosa. Porém, nem sempre a pessoa permanece o tempo todo com a sua alma luminosa. Às vezes ela tem um apagão, às vezes ela declina um pouco na luminosidade, e então surge o outro lado da balança, o aspecto yin, que é o aspecto obscuro. É o momento em que você perde a sua filosofia, em que você não consegue contemplar a poesia da vida, não consegue contemplar a própria história. E começa a perceber que a mutação está rondando você. É como se você pensasse assim, você está comendo e de repente alguém chega e retira o seu prato. Você fala, mas eu ainda não acabei de comer. E aquela pessoa fala, mas acabou o tempo.
Então, da mesma forma, você, por não ter consciência, às vezes vem a mutação e retira aquele prato, retira aquela oportunidade, retira aquela pessoa, retira aquela situação, aquela circunstância, e você fica à mercê das mutações, à mercê das transformações, e o mundo muda completamente e os valores da pessoa não. E ali começa a tomar um outro caminho, a tomar uma outra via, porque antes, como um surfista, você surfava no mesmo tempo, mas agora estão em tempos diferentes. Então a alma obscura começa a perceber que ela é prisioneira. Prisioneira, anote bem essa frase, essa palavra. Prisioneiro significa que ela fica à mercê das regras, como um prisioneiro, à mercê das regras daquele ambiente no qual a pessoa está presa. Ela não pode sair daquela situação, e naquele local, naquela situação, tem regras que não pertencem a ela, que ela não criou, e que, ao contrário, dificultam o seu bem-estar. Nesse momento, a pessoa, então, se sente prisioneira dentro da própria vida, dentro da própria história. Por consequência, a sua alma obscura começa a gerar uma energia obscura, ou a sua energia obscura começa a gerar na sua mente pensamentos obscuros, talvez tristes, e por consequência a sua ação se torna obscura, resultados obscuros. Então a gente chega no caminho onde a espiritualidade de uma pessoa é saber pendular o luminoso e o obscuro, em você saber se adaptar e perceber que nem sempre você é prisioneiro. Porque se ora você está livre, ora você está preso, existe alguma coisa errada. Se você está livre, você nunca foi preso. Se você está preso, você nunca foi livre. Esse é o pensamento da dualidade. Então você pode escolher o caminho do meio. Um caminho que você entende que naquela situação você vai esperar, você vai aguardar, você vai sentir a mutação. Mas enquanto ela não chegar, você vai desfrutar ao máximo aquela situação, aquele momento de vida. Então que você continue trabalhando a sua energia, trabalhando a sua vitalidade, e o mais valioso seria o seu tempo de vida. E o seu tempo de vida, que é o tempo em que você desfruta desse corpo, dessa mente, desse nome, dessa família, dessa história, desse tempo histórico, dentro dele você precisa ter liberdade. E a sua liberdade, ela começa a trabalhar, mais uma vez, a pendular o yin e o yang. Um lado da balança, dentro da sua liberdade, você tem as suas escolhas, onde você escolhe um estilo de vida, onde você escolhe uma profissão, onde você escolhe se relacionar com algumas pessoas, onde você escolhe se afastar de algumas pessoas, onde você escolhe viver da maneira que você quer. Mas no momento em que você escolhe, você começa então a criar o outro lado da balança. Ao escolher uma coisa, você tem que renunciar a outra. Eu escolho a minha liberdade vivendo em determinado local. Por isso eu renuncio os outros locais. Eu escolho viver com uma pessoa e por isso eu renuncio outra pessoa. E a escolha e a renúncia começam a pendular. E muitas vezes o coração da pessoa não fica em paz. Mais uma vez você precisa ter a sua espiritualidade diferenciada, o seu caminho de transformação único, exclusivo, só seu. E de que maneira o taoísmo pode te ajudar nisso? Ele vai te ajudar da seguinte forma: você vai pegar as suas renúncias e vai entender por que eu estou renunciando isso. Se fosse num caminho espiritual, imagine um monge, não um sacerdote. Um sacerdote ele vive na cidade, ele não faz nenhum voto, como por exemplo celibato, os votos de renúncia. Ele não faz um voto de celibato renunciando o sexo, ele não faz o voto de castidade, ele não faz o voto de pobreza. Isso tudo são as renúncias. Quem renuncia às coisas são os monges. Então você tem um sacerdote e um monge. Então, por exemplo, o monge ele faz alguns votos de renúncia. Agora, por que ele faz um voto? Por que ele renuncia? Geralmente ele quer renunciar para que ele possa renunciar também à ilusão das coisas. Esse é o caminho da renúncia, a ilusão das coisas. E ao renunciar às coisas, ele busca então renunciar também às suas amarras mentais, para que ele não fique preso às coisas que se repetem dentro da vida. E se você perceber, como é que a pessoa sente que ela está presa?
Porque quando no seu trabalho algumas histórias se repetem, algumas conversas se repetem, dentro da sua família, algumas situações se repetem. De tempos em tempos aquele tema volta, aquela pessoa que às vezes é uma pessoa bélica, ela explode, quando às vezes aquela pessoa que fica com um processo maior de depressão, ela deprime, enfim, cada pessoa vai ter a repetição de algumas situações dentro do seu trabalho, dentro da sua família, vai ter também a repetição da sua saúde. Se uma pessoa é vulnerável a um determinado órgão, aquele órgão sempre vai estar retornando, repetindo. É o ponto fraco da pessoa ou pedindo para se transformar num ponto forte, depende de como ver. Então, essa energia é a energia da repetição. É isso que transforma a pessoa na ilusão de que ele é um prisioneiro. Então, quando um monge faz uma renúncia, ele renuncia à própria ilusão, ele renuncia à família, ele renuncia ao trabalho, ele renuncia ao sexo, ele renuncia à construção de uma história, ele renuncia a algumas emoções. As emoções também se repetem, e talvez você perceba na sua história a repetição de algumas emoções. Ora aparece a raiva, ora aparece a mágoa, ora você fica com medo de algumas coisas. O medo, a mágoa, a raiva, a euforia, a preocupação, essas coisas vão se repetindo ao longo da história. Então, ou você busca uma renúncia, onde você fala, eu não quero mais passar por isso. É um tipo de renúncia, mas de uma forma luminosa, é uma escolha. Eu escolho viver de uma forma que eu não precise passar novamente por isso. Esse é o lado luminoso da mesma situação. Quando alguém renuncia, ele renuncia para se afastar do sofrimento. Quando a pessoa faz uma escolha, ela busca o luminoso e aquilo ali desaparece. Desaparece da existência daquela pessoa, naturalmente. Como quando você acende a luz, a obscuridade, a escuridão desaparece. Você não briga com as trevas, você acende a luz. Existem pessoas que brigam com as trevas, existem outras que acendem a luz. Então, umas fazem a renúncia, outras fazem escolhas. O caminho depende da luminosidade ou obscuridade que você tem. Então, a partir de agora, você vai entendendo que se as coisas continuarem se repetindo, ou das duas uma, ou você não está aprendendo com aquilo, e aí, por isso aquilo se repete, ou caso você perceba que são fatores externos que te procuram, então você percebe que essa repetição vindo de fora, você então ou renuncia, ou faz uma escolha. Um novo estilo de vida é a sua escolha. A renúncia é uma forma de afastar aquilo. Com isso, você vai gerando o que dentro do taoísmo a gente fala de movimento, de vida, de viver. Então, o seu tao, a sua mente, a sua alma, a sua energia, ela trabalha com ação, com movimento. Então, você vai trabalhar o seu movimento de quê? De transformação. A sua transformação pode acontecer através da sua oração, através da sua meditação, através dos seus estudos e através também de uma doação. Como é que você doa? O que você pode doar? Você pode doar o seu conhecimento, por exemplo. Você pode doar tudo aquilo que você aprendeu, a sua experiência, você pode compartilhar com a pessoa. Você nunca fica sem a sua experiência. A partir do momento que você compartilha, é como se você pegasse uma parte do seu conhecimento, da sua experiência e passasse para o outro. Ah, mas eu vou ficar sem. Impossível. Ninguém furta a sua experiência. Você pode mudar de local, você pode mudar de profissão, você pode mudar de título, você pode mudar de cargo, mas aquilo que é seu, a sua experiência, a sua transformação, essa ninguém tira, porque ela é sua. Podem tirar cargos, títulos, patentes, mas a sua experiência, essa não acaba, essa ninguém tira. Então você pode até compartilhar com outras pessoas. Um tipo de doação é o compartilhamento do seu conhecimento. Um outro tipo de doação é quando você vê a dificuldade da vida do outro, a dificuldade que aquela pessoa está passando e, por opção, você vai lá e ajuda. Fisicamente, emocionalmente, não importa, dependendo da necessidade de cada um, você vai lá e compartilha. Você também pode doar um pouco do seu tempo para que o outro possa ser beneficiado. O tempo ouvindo a conversa dele, o tempo falando com ele.
é o seu tempo de vida. E você pode compartilhar para que outro seja beneficiado. Qual é a recompensa que você vai gerar na vida da pessoa? Qual é o benefício disso? Pensa nisso e você então compartilha com mais consciência. Uma outra forma de doação é quando você vê as dificuldades, as dores de uma pessoa, e talvez você seja um médico e você vai doar um dia da semana para fazer um trabalho gratuito para todas as pessoas que precisam e não podem. Ah, mas eu não sou médico. Ok? Então, de que maneira você pode ajudar nas dores da pessoa? Alguns podem ajudar até financeiramente. Às vezes, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver nada disso. Então a pessoa contribui para que os remédios possam ser comprados, seringas, enfim, e aquilo possa acontecer. Existem pessoas que patrocinam o alívio da dor, existem pessoas que colocam a mão na massa para tirar a dor, existem pessoas que são beneficiadas pela doação de todas essas pessoas. Então você pode doar constantemente. A doação do seu conhecimento, o alívio das dores, as dificuldades das pessoas, a sua experiência. Você pode doar o seu tempo. Enfim, você pode doar tudo aquilo que você é de verdade. Como uma aranha que produz a própria teia, que sai de dentro dela. Como até aquele bicho da seda que pega aquele fio que ela mesma produz, o próprio bicho produz e se enrola dentro dele. Você também tem que tirar de você. Tirar de você representa tirar do seu coração, tirar da sua alma. Isso representa a sua experiência, seus princípios, seus valores, suas virtudes, a sua espiritualidade, o seu nível espiritual, a sua luz. Você vai contribuindo com outras pessoas. Você pode até doar alguma coisa, mas se você ganhou aquilo e passa para o outro, é apenas uma transmissão de um objeto e não a produção de alguma coisa que veio de dentro para que o outro possa ser beneficiado. É assim que a gente vai entendendo. Então você deve perguntar a partir de agora o que eu preciso valorizar. Esse é o início de qualquer espiritualidade. O que eu preciso valorizar no meu caminho? O que eu preciso compreender dentro da minha história? As pessoas que fazem uma grande reflexão sobre essas duas perguntas, elas geralmente encontram o seu tal. O que eu preciso valorizar da minha vida a partir de agora? O que eu preciso compreender de mim a partir de agora, para que eu possa me transformar numa pessoa melhor, para que as pessoas possam ser beneficiadas pela minha existência? De que maneira eu posso transformar isso? E até mesmo você precisa também aceitar a vida que tem, aceitar as limitações que você tem, para que essa energia possa ser processada, possa ser transformada. Inclusive, entendendo a dualidade, entendendo o yin e o yang, a luminosidade e a obscuridade, você precisa aceitar mesmo a sua dualidade. Aceitar a dualidade é você entender que algumas vezes você tem o direito até de ficar triste. Você tem... algumas pessoas falam, não fique triste, ânimo, alegria. Às vezes você também tem que entender que você tem o direito de ficar triste, não o tempo todo, assim como você não fica alegre o tempo todo. Aceite a tristeza, aceite a alegria, aceite a dificuldade, aceite o seu potencial, aceite todas as suas qualidades, aceite aquilo que dificulta, que interfere, que prejudica, que desvia, porque se você aceitar tudo isso, você constrói um caminho bem sólido, bem firme, estável, para que você possa se transformar de verdade. Enquanto você não aceita a dualidade e pensa só na luminosidade e esquece a obscuridade, você nunca vai estar completo. Então, entenda que você é yin e yang. E você precisa trabalhar esses dois, trazer para o seu coração, levar para o seu ventre e fazer com que essa força possa se transformar em você. E você, por consequência, por naturalidade, você vai se transformando. Você vai se transformando, principalmente, em você. Tudo aquilo que você precisa ser. Algumas pessoas desejam ser apenas o luminoso. Seja o obscuro. Seja super competente, mas também entenda as suas limitações. Desvencilhe de qualquer obstáculo, mas entenda que você sempre vai encontrar uma interferência na sua vida. Aceite cada coisa que vem. Isso é aceitar a dualidade. Então, comece a refletir o que você precisa valorizar a partir de agora, o que você precisa compreender a partir de agora,
e comece a aceitar a sua dualidade, para que você possa fazer uma junção da luminosidade e obscuridade da sua alma, da luminosidade e obscuridade da sua energia, da luminosidade e obscuridade da sua mente, da luminosidade e obscuridade do seu corpo. Corpo, mente, alma, energia. Esses 4 juntos formam você, formam o seu caminho, formam tudo que você existe, tudo que existe ao seu redor e principalmente tudo que você compreende como seu, como a sua história. Sem esses, você não consegue se tornar pleno de si, pleno da sua vitalidade, do seu caminho real. Espero que você tenha compreendido e, se puder, aplique tudo a partir de agora. Espero que com isso você possa ser beneficiado pelo caminho, pela filosofia, pela poesia e principalmente pela parte prática do taoísmo, para que o taoísmo possa entrar na sua vida e possa transformar ou contribuir alguma parte sua para você, ok? Bom, a gente finaliza e a gente se vê no próximo capítulo. Tchau, tchau.